Oi, pessoal, voltei. Agora a gente vamos para a segunda parte da aula, né? Bom, a gente estava trabalhando com a molécula do hidrogênio e agora eu vou estender um pouco sobre outras moléculas diatômicas homonucleares, né? Então a gente vai pegar as moléculas do segundo período. A gente já começou, na verdade, né? Usando o lítio, tá? Então, no segundo período, a partir lá do alumínio, né? A gente vai ter outros orbitais disponíveis para formar moléculas, né? Então, além dos orbitais S, a gente vai ter os orbitais P também, tá? Então, a gente tem um orbital S, isso falando em termos de camada de valência. A gente está ignorando agora o orbital 1s, tá? Da primeira camada. Então, a gente tem um orbital 1s, 2s, né? E três orbitais 2p, tá? Então, são 8 orbitais ao todo que vão ser utilizadas para poder construir o diagrama de orbitais moleculares para essas moléculas diatômicas, tá? Então, são 4 orbitais de cada átomo que vai poder formar a ligação. Então, eu coloquei aqui do lado só o diagrama das moléculas de oxigênio e flúor, que é diferente das moléculas do lítio em diante até o nitrogênio, tá? A gente tem uma diferença na forma como esses orbitais eles são, embora a gente tenha os mesmos orbitais moleculares para todo mundo, mas a distribuição em energia é diferente. Então, do oxigênio e do flúor é semelhante e dos elementos que vêm do lítio ao nitrogênio também é diferente, tá? Bom, é, os orbitais, nesse caso aí, a gente vai ter a formação de outros orbitais diferentes do orbital 1s, né? Então aqui a gente tem as seguintes possibilidades, ó, para a formação de ligação sigma, tá? Então na ligação sigma, a ideia de que a ligação sigma se dá ao longo do eixo da molécula, ou seja, do eixo que passa, né, da linha que passa entre os núcleos dos átomos, continua sendo o mesmo. Então a gente tem essas possibilidades aqui. A formação de um orbital sigma em decorrência da interação entre dois orbitais s, né? Então, é semelhante ao que acontece com o orbital, os orbitais 1s do hidrogênio, só que a gente tem outras possibilidades, que é, por exemplo, a formação, a interação entre um orbital s e um orbital p, tá? E a gente tem a interação entre dois orbitais p, que seria esse caso aqui, né? A gente tem essas três possibilidades aqui, tá certo? E aí a gente vai formar 4 orbitais sigma possíveis, tá? Usando esses orbitais aqui do segundo período. Então a gente teria o primeiro, um orbital sigma G, que é ligante, um orbital sigma U, que é antiligante, tá? O 2 sigma G, que é ligante, e o 2 sigma U, que é antiligante, tá? Então, esses são os 4 orbitais que são formados aqui em termos de orbital sigma, tá? E a gente tem a formação também de orbital π, cuja sobreposição ela é a ideia mesma do TLV. Ela se dá de forma lateral. Então, a gente vai ter aqui o que ele está chamando de plano nodal, na verdade é um nó que passa no eixo dos dois átomos, no eixo da molécula, né? Aí você vai ter a interação superior e a interação inferior dos lobos dos orbitais p, tá? Então, essas são as ligações, as interações π que vão ocorrer, tá? Então, são formados, na verdade, dois pares de orbitais, ou seja, a gente vai ter um orbital πu e o orbital πg, sendo que são dois orbitais π de cada átomo que vão interagir, então são 2 e 2 são 4, né? Então vão ser formados 4 orbitais π, tá?
sendo que eu tenho 2, 1 πu e 2, 1 πg, tá? Você vê que a gente continua usando aqui a linguagem U e G, tá bom? Depois eu vou mostrar o significado disso pra gente. Estou prometendo, mas ele vai aparecer, tá bom? Então, essas diferenças, né, entre os orbitais moleculares, o sigma e o π, entre os orbitais π. Então, olha só, para haver interação π, os lobos dos orbitais atômicos têm que estar orientados perpendicularmente ao eixo da molécula, né? Que eu mostrei na figura anterior. Então, você tem, desculpa, o eixo da molécula aqui, e eles têm que se aproximar dessa forma. Então, são perpendiculares ao eixo, mas são paralelos entre si, né? E para o sigma, eles têm que se encontrar ao longo do eixo da molécula, como a gente viu anteriormente. Ao longo da linha internuclear, no caso dos orbitais π, a gente tem um nó, né? Então, ali, a gente viu na figura, a probabilidade de encontrar o elétron ali vai ser 0, tá? Isso não ocorre com os orbitais sigma, né? O sigma, na verdade, no eixo, a gente vai ter lá entre os dois átomos uma probabilidade alta de encontrar os elétrons da ligação, tá bom? E a simetria desses orbitais também é diferente, né? Se a gente girar um orbital P em torno do eixo da molécula, a gente vai ter uma inversão de sinais. Eu vou mostrar isso depois, acho que é mais fácil de visualizar do que simplesmente ficar falando aqui, tá? Vamos lá. É aqui que acontece, que eu falei que eu ia falar o significado do G e do U, tá? O que acontece? O G e o U, eles dizem respeito, como eu falei anteriormente, ao centro de inversão, tá? A gente teria que fazer para vocês entenderem esse centro de inversão, a gente teria que fazer um estudo mais aprofundado, mas eu vou explicar para vocês como é que funciona isso, tá? Quando a gente vai estudar uma molécula, existem o que a gente chama de elementos de simetria numa molécula, né? Então, vamos supor que a gente pegue uma molécula de hidrogênio, tá? Então, molécula de hidrogênio, você tem dois átomos, né, que estão lá fazendo a ligação entre os dois. Então, se você botar, por exemplo, um plano no meio, entre os dois átomos, exatamente no meio da molécula, um lado vai ser igual ao outro. Isso é o que a gente chama de plano vertical, né? Vertical em relação ao plano da molécula. Além disso, você tem um plano horizontal, que é o plano da própria molécula, né? Então, no plano da própria molécula, você vai cortar a molécula no meio, então a parte de cima vai ser igual à parte de baixo. Então, são os planos. Você pode colocar também um eixo, que a gente chama de um eixo, né, de rotação, no eixo da molécula, né? Então, você pode, nesse caso, como é uma molécula linear, esse eixo, você pode girar o ângulo que você quiser, que ela vai ser sempre igual. Então, seria um C infinito, né? Você pode girar ele, infinito que eu digo, você pode pegar qualquer ângulo ali, né? Então, seria infinito nesse sentido. Mas aí não importa a forma como você gire, ele vai ser sempre igual. Agora, o centro de inversão, como o nome diz, ele fica bem no centro da molécula. E acontece o seguinte, o centro de inversão, você inverte todos os eixos da molécula. Então, imagina que você tem um eixo, um sistema cartesiano, o x vira menos x, o z vira menos z e o y vira menos y. Então, você inverte totalmente a molécula. O que estava de um lado vai para o final. Então, assim, se você inverter essa molécula, imagina assim, o átomo que está aqui, na verdade, vai para o outro lado. Você inverte completamente a molécula. Então, no caso da molécula de hidrogênio, você tem um centro de inversão, né? Porque você inverte, ela continua igual, tá? E aí existem várias. Agora, por exemplo, se você pegar uma molécula que tem a geometria tetraédrica, como o CH4, o CH4 não tem centro de inversão. Se você inverter,
a base dela vai ficar, não vai ter um semelhante na parte de cima, né? Então, o tetraedro não tem centro de inversão, mas, por exemplo, o octaedro sim, ele tem um centro de inversão. Se você inverter a molécula, como por exemplo o SF6, vai dar certinho, né? Você vai, porque a molécula tem uma simetria muito importante. Aqui, o que que acontece? Por exemplo, aqui a gente tem na letra A, né? Os dois orbitais, o orbital ligante, né? Que seria o sigma G, ou numa linguagem mais antiga, o sigma S, tá? Então aqui você tem o centrinho da molécula, né? O que é o pontinho branco. E aí o que é o centro de inversão? Você vai inverter a molécula. Então o que acontece? O positivo aqui, ele vem para cima e o outro vem para baixo. Então o que acontece? Se você soma as duas funções de onda, né, positivas, então você vai ter um orbital, você está somando mais um S com mais um S. Então, quando você inverte, o sinal positivo dessa parte aqui de baixo, né, desse lado da molécula, vai coincidir com o sinal positivo lá em cima, tá? Isso daí a gente diz que ele tem centro de inversão, porque aí o sinal vai ser igual embaixo e em cima, tá percebendo? Você está simplesmente invertendo a molécula aqui. Inverteu, então o lado de baixo vai para cima e de cima vai para baixo, né? Em torno do eixo, tá bom? Então, quando ele tem centro de inversão, a gente usa uma expressão em alemão que a gente pronuncia da forma gerade. Então, G significa guerrada. E esse guerrada, como eu falei, é uma palavra em alemão que significa par. Ou seja, o positivo vai encontrar o positivo, então você não muda o sinal, né? É isso que quer dizer a palavra guerrada. Agora, quando você tem um antiligante, o que que acontece? Você está somando uma função de onda positiva com uma função de onda negativa. Então, os sinais são diferentes. Então, quando você faz o centro de inversão, no caso do sigma S estrela, né, que seria o orbital antiligante, que a gente vai chamar de sigma U, que é a mesma coisa que o sigma U, quando você faz o centro de inversão, o positivo, quando você inverte, ele vai encontrar negativo, tá? Então, isso aqui a gente chama de angerrada, que significa ímpar. Significa que quando você inverte a posição, né, do orbital, o que era positivo se transforma em negativo. Então, o centro de inversão, na verdade, ele não ocorre por causa da troca dos sinais, tá? Então, qual a conclusão que a gente chega? Qualquer orbital molecular que é formado a partir de orbitais S dos átomos que estão fazendo a combinação, o sigma, o sigma ligante, ele vai ser sempre G, porque ele vai ter o centro de inversão. Agora, quando o sigma, né, ele o antiligante, vai ser sempre U. Quando você está somando linearmente orbitais atômicos do tipo S, tá? Por quê? Porque se você tem uma função de onda positiva, o orbital ele vai ser todo positivo, porque é uma esfera, né? Então, se você vai somar com uma função de onda negativa, aquele orbital ele vai ser negativo, né? Então, aí não tem muito jeito, tá? Então, quando você está combinando dois orbitais S, a combinação antiligante sempre vai ser anguerrada, tá? Então, por isso que você vai ter, ou você vai escrever sigma S ou sigma G, são os orbitais, é o orbital molecular ligante, e quando aparecer sigma S estrela, eu estou me referindo ao orbital antiligante, ou então vai aparecer, no lugar de sigma S estrela, vai aparecer sigma U. Às vezes aparece só o sigma U.
Mas às vezes, para poder reforçar, ele também se escreve sigma U estrela, porque aí fica bem evidente que aquele orbital ele é antiligante, tá? No caso da combinação linear de orbitais atômicos S, tá? Agora, aqui embaixo, né, na letra Azinha e B, a gente tem, eu vou mostrar para vocês como é que funciona com o orbital P. É diferente, tá? Olha só, aqui a gente tem, nesse caso aqui, eu estou me referindo a orbitais moleculares π, tá bom? Então, é um orbital π. O que que acontece? Quando você faz a soma dos dois orbitais, o que que acontece? O orbital P, ele tem dois lobos, tá? Cada lobo tem um sinal diferente. Por quê? Porque, na verdade, você tem um lobo na parte positiva do sistema cartesiano e o outro lobo fica na parte negativa. Então, cada um está num eixo cartesiano, né? Então, se você pegar, por exemplo, o eixo X, que é o eixo aqui que a gente está de mim para vocês aí, tá? Então, eu estou no lado, vamos supor que a tela do meu computador seja o 0. Então, eu estou na parte negativa e ele está apontando para vocês, tá? Vamos fazer isso de conta assim. Então, o lobo do orbital P, que está do lado de vocês, ele é positivo. E como eu estou na parte negativa do eixo, o lobo que está do meu lado, ele é negativo. Então, isso acontece com todos os orbitais P, tá? Então, você tem lá o eixo X, você tem um lado positivo e o outro lado negativo. No eixo Z, você tem a parte superior positiva e a parte inferior negativa. E no eixo Y a mesma coisa. Então, o lado positivo do eixo, você tem o sinal positivo e o lado negativo do eixo, você tem o sinal negativo. Então, esses sinais no orbital P dizem respeito à posição deles no sistema cartesiano, tá? Então, por isso que aqui nessa primeira figura, a gente está fazendo uma combinação de funções de onda positivas, né? Que é a primeira combinação. Então, estou combinando, por exemplo, vamos fazer de conta que esse primeiro desenho aqui, a gente está pegando os orbitais PZ. Então, os dois estão vindo um em cada átomo, né? Então, você tem o primeiro orbital aqui e o segundo orbital. Cada um vem de um átomo diferente, tá? Aí o átomo pode ser qualquer um, pode ser o de oxigênio, pode ser qualquer outro átomo, tá? Que você escolha aí do segundo período. E aí eles vêm se aproximando para poder formar a ligação π, tá bom? Como eles são positivos, o que que acontece? Se a gente fizer o centro de inversão, o negativo aqui da parte de baixo, ele vai encontrar com o positivo lá em cima e vice-versa. Tá vendo? Então, o que que acontece? No orbital π, quando você combina dois orbitais p, é o oposto de quando você combina o orbital s. No s, a gente já viu, o orbital ligante, ele é guerrada, ou seja, ele tem centro de inversão, e o orbital antiligante, ele é anguerrada, né? Como tem um desenho aqui em cima. Só que aqui é diferente, porque você está combinando as duas funções positivas, então, quando você faz o centro de inversão, a parte inferior do orbital, que é negativa, vai encontrar a parte superior positiva do orbital, ou seja, no caso do orbital π, formado pelos orbitais p, o orbital ligante, ele é anguerrado, ou seja, ele não tem centro de inversão, porque você está aproximando dois orbitais positivos, tá? Agora, já o antiligante é o oposto. Aí, o que acontece? Quando você vai interagir uma função de onda positiva com uma negativa, você inverte o sinal. Quando você inverte o sinal, a parte positiva do orbital P vai se tornar negativa e a parte negativa vai se tornar positiva. Então, quando você for fazer o centro de inversão, olha lá, negativo encontra com negativo, positivo com positivo, certo? Então, o orbital antiligante π vai ser guerrada, tá? Ou seja, ele não tem centro de inversão, tá? Eu espero que dê para entender da onde veio essas letrinhas G e U, tá? Então tem a ver com o centro de inversão. Isso aí aparece demais na literatura
de orbitais moleculares, porque a simetria dos orbitais é muito importante também para poder fazer ligação química, né? Porque não basta a energia ser próxima, os orbitais eles têm que ser compatíveis. Então, a geometria deles é importante também, tá? E como eu acabei de mostrar para vocês, os sinais também interferem na forma como esses orbitais vão se formar, tá bom? Qualquer coisa depois a gente discute mais um pouquinho. A gente vai ter uma aulinha aí, uma aula síncrona, aí vocês podem me encher de perguntas sobre isso aí, que eu sei que isso aí sempre vai gerar perguntas, muitas perguntas, tá, gente? Então, seguindo. Bom, então a gente vai começar a discutir as moléculas diatômicas homonucleares, né? Como eu falei, existe uma diferença que seria do Li2 até o N2, e depois o oxigênio e o flúor são diferentes dessa série aqui, tá? O que que acontece? Isso é só uma questão, na verdade, de combinação desses orbitais, tá? Do lítio até o nitrogênio, a diferença de energia entre os orbitais 2p e os orbitais 2s não é muito grande, tá? O que que acontece? À medida quando você está no mesmo período, você tem um aumento da carga nuclear efetiva, tá? Então, ou seja, então a influência do núcleo na atração dos elétrons, ela vai aumentando, tanto que você tem uma redução de raio, né? E o que que acontece? No caso do lítio até o nitrogênio, isso faz com que esses orbitais aqui, eles não tenham uma diferença muito grande de energia. Então, o que acontece é que o orbital 2s e o orbital 2p, eles acabam se misturando na hora que vai formar a ligação, os orbitais moleculares. Olha só, quer ver? Aqui nesse diagrama dá para a gente perceber. Olha só, tá vendo aqui um orbital 2s? Então, o orbital 2s aqui, eles se combinaram e formaram o sigma G, um sigma G, que é o primeiro orbital, por isso que tem um na frente, tá? E o sigma U. Então, esse primeiro aqui é um orbital ligante, esse segundo orbital antiligante. Mas você está vendo que tem uma linha vermelha que vem do 2p para o sigma GU? O que que significa? E como essa diferença de energia é pequena, então o 2p também contribui para formar o sigma 1G. Desculpa, o 1 sigma U, esse orbital antiligante, tá? E olha só, e o 2s também contribui para formar esse segundo orbital ligante aqui. Tá vendo? Então, a gente tem uma mistura da formação dos orbitais moleculares sigma, tá? E aí, na prática, o que acontece é que existe uma inversão. Então, nesse diagrama aqui, no diagrama do lítio até o nitrogênio, o que essa diferença de energia mais baixa aqui faz é que o par, lembra que eu falei que formavam dois pares de orbitais π lá atrás, né? Então vão formar dois pares de orbitais π, né? Então um par ligante e um par antiligante. Aqui não dá para ver direito porque eu tô com, mas você tá vendo que a barrinha aqui ela é um pouquinho mais grossa, que na verdade são dois orbitais. Eu poderia ter colocado um do lado do outro aqui, né? Ó, ele também tem contribuição do 2s, tá vendo? E aí o que que vai acontecer? Nesse caso aqui, os dois orbitais π, eles têm uma energia mais baixa do que o orbital sigma, que seria o orbital sigma referente a dois orbitais p, que tem uma aproximação direta aqui em cima, né? Então, o que que acontece? Em relação ao orbital s, a única coisa que a gente vai ter é a formação de orbitais sigma. Então, em princípio, o que que você perceberia a formação só de dois orbitais sigma, G e U, ligante e antiligante referentes aos orbitais 2s aqui, certo? E aqui em cima a gente tem mais 6 orbitais, né? Que são formados por 3 orbitais p de um átomo e 3 orbitais p do outro. Então, seria esse primeiro orbital sigma aqui, que é a aproximação de 2 orbitais p, né?
Então, esse tem o ligante e tem o antiligante aqui em cima. E aí a gente tem, então, dois pares de orbitais com aproximação P, né? Aproximação paralela, que seria esse par aqui ligante e o par antiligante. Só que entre as moléculas, da molécula que vai do lítio até o nitrogênio, o orbital sigma, ele tem uma energia maior, o orbital sigma ligante, formado a partir dos orbitais 2p, tem uma energia maior do que o par ligante formado por os dois orbitais p do tipo π, tá bom? Então, eu vou botar aqui do lado para você ver a diferença desse pro, ó, olha só, tá vendo? Então, aqui do lado, na esquerda, eu tenho o do lítio até o nitrogênio, e aqui na direita eu tenho as moléculas de oxigênio e flúor. Olha só, olha como está bem dividido aqui os orbitais moleculares formados pelos orbitais atômicos 2s e aqui em cima os orbitais moleculares formados a partir dos orbitais 2p. Tá vendo? Por que isso acontece? Porque a gente tem uma diferença de energia maior no caso do oxigênio e do flúor. Como é uma diferença de energia maior, não existe interação, então a gente tem os orbitais bem marcados. Então não existe interação entre o 2s e 2p para poder formar ligação aos orbitais moleculares sigma, tá? Então, o que acontece é que a gente vai ter, é como se a gente tivesse dois diagramas diferentes, né? Um formado pelos orbitais moleculares sigma, formados a partir dos orbitais 2s, e aqui em cima os orbitais formados a partir dos orbitais 2p, né? Aí você tem um sigma, aí aqui embaixo você tem o sigma g, né? Que é formado pelos dois orbitais p que se aproximam de forma direta, e aqui em cima a gente tem o antiligante, que é o que tem maior energia. E aqui a gente tem os dois pares π, né? Então você tem aqui, dá para ver, né, a separação dos dois. Você tem o ligante, 1πu, que é anguerrado, né, que a gente viu anteriormente, e aqui a gente tem o antiligante aqui em cima, tá bom? Agora, consegue perceber a diferença? Dá para perceber a diferença, né? Olha só. Aqui eu tenho o sigma G e o sigma G aqui em cima tem uma energia maior do que o π. E aqui não. O sigma G tem uma energia menor do que o π, do que o orbital π, tá bom? Então, essa é a diferença. Se a gente for, por exemplo, analisar as ligações do lítio até o nitrogênio, a gente vai ser obrigado a usar esse primeiro diagrama aqui. Se a gente quiser estudar o oxigênio e o flúor, a gente vai ser obrigado a usar o segundo diagrama, tá? Agora, se a gente pergunta assim, professora, como é que eu vou saber? Isso daqui, gente, é teoria. Isso aqui foi calculado, tá? Esses cálculos a gente não adivinha essa distribuição de energia aqui, tá? Isso aqui, como eu falei, a gente parte de dados experimentais para poder construir o modelo, né? Então, isso tudo é calculado e se a gente quiser analisar esses diagramas de energia, eu preciso dar o diagrama para vocês, né? O máximo que pode acontecer, de repente, eu pedir para vocês memorizarem um diagrama, mas, sinceramente, não vou pedir para ninguém memorizar diagrama nenhum, porque é uma maluquice, né? A gente ficar memorizando diagrama de orbitais moleculares, né? Então, os orbitais atômicos a gente consegue, tem a distribuição eletrônica, não sei o quê, mas o orbital molecular é muito mais complicado, porque implica uma série de regras que a gente já viu antes, né? Então, para você ter a combinação, os orbitais têm que ter energia semelhante e tal. Então, tudo isso implica na formação do diagrama de energia, tá bom? Mas eu espero que o que é importante a gente saber aqui? Saber que para moléculas do lítio até o nitrogênio, né, do L2 para o N2, a gente vai ter uma mistura dos orbitais 2s e 2p na formação dos orbitais moleculares sigma, ligantes e antiligantes, tá? Por que isso acontece? Porque a diferença de energia dos orbitais 2s e 2p é pequena. Então, acaba, como eu falei, como a diferença é pequena, eles acabam tendo essa possibilidade de interagir e aí a combinação acaba misturada. Aqui, como a diferença de energia é grande,
só vão interagir os orbitais que têm energia semelhante, tá? E aí, na prática, desculpa, gente, o que vai acontecer é uma inversão aqui na energia dos orbitais P, dos orbitais π e no orbital sigma, que são formados aqui, ó, pelos orbitais 2p, tá bom? Então, isso aí que tem que ficar na cabecinha da gente, tá bom? Então, vamos lá. Eu falei já do princípio da construção, né? Desde lá de trás, quando eu falei sobre a molécula de hidrogênio, né? E eu já comentei que o princípio da construção, o building up, que vocês viram lá para orbitais atômicos, também se aplica aqui. Então, a gente vai usar as regras de Rand e o princípio da exclusão de Pauli, tá bom? Aqui foi só um exemplo de que a gente pode fazer uma distribuição eletrônica de orbitais moleculares muito semelhante ao que a gente viu lá atrás, que a gente costuma fazer para a distribuição eletrônica sobre orbitais, né? Um S2, 2S2, 2P6, aquilo tudo que a gente faz para os átomos, a gente pode fazer aqui também no caso dos orbitais moleculares, só que aí a linguagem é diferente, né? Então aqui, ó, aqui eu estou usando uma linguagem mais moderna, vamos dizer, né? Então no caso do nitrogênio seria 1 sigma G2, ou então você, se for usar uma linguagem mais antiga, seria sigma S2, né? Se aqui do lado seria sigma S estrela 2, e aqui a gente está usando a linguagem mais atual que leva o G e o U. Então, 1 sigma G2, 1 sigma U2, ou seja, você tem 2 elétrons no orbital sigma ligante, 2 elétrons no orbital sigma antiligante, 4 elétrons no orbital P, né? Ou seja, você tem 2 ligações do tipo π, não é isso? E 2 elétrons no orbital sigma ligante, né? E olha, esses dois aqui, esses 4 elétrons aqui, são elétrons internos, né? Então, a camada de valência, o que diz respeito, na verdade, às ligações químicas, vão ser desculpa, tô falando besteira, gente. Esses orbitais moleculares é que são os elétrons distribuídos após a ligação química, tá certo? Vamos lá. Aqui eu coloquei um diagrama para vocês verem como é para comparar a distribuição eletrônica nos orbitais, né? Então, nos diagramas de energia. Então, olha só, aqui a gente tem o berílio, ó. Então, a gente está aqui, G seria claro que a gente não está ignorando os orbitais internos, né? Então, um S, a combinação S a gente esqueceu. Só estou pegando aqui os elétrons de valência. Então, ó, no berílio, no boro, você tem, na molécula de B2, você tem 2 elétrons no orbital sigma ligante, 2 elétrons no orbital sigma antiligante, você tem 2 elétrons aqui no orbital π ligante, certo? Aí você vai caminhando para cá, tem os outros, né? Por exemplo, vamos ver o oxigênio, ó, oxigênio, por exemplo. 2 elétrons aqui no G, no sigma G, 2 elétrons ligante, 2 elétrons no sigma U antiligante, olha só, aqui ele botou a estrelinha, tá vendo? A estrela para mostrar, enfatizar que é antiligante. Ó, aqui em cima a gente está preenchendo 2 elétrons no sigma G 2p, que é um daqueles orbitais que vem lá, né, da combinação dos orbitais p, né? E aqui ele tem 4 elétrons nos orbitais sigma não, dos orbitais π ligantes, né? Agora olha só, lá em cima ele vai colocar 2 elétrons nos orbitais π antiligante. Ó, você percebe que esses 2 elétrons aqui são desemparelhados? Então, o que acontece? Pela regra, pelos princípios da exclusão de Pauli, a gente não pode colocar os 2 elétrons aqui no mesmo orbital. Por quê? Esses orbitais aqui são degenerados, eles têm a mesma energia. Então, é como se você fosse preencher as caixinhas do orbital P, né? Então, antes de você emparelhar 2 ali nos orbitais P, você tem que botar um em cada caixinha. Aqui, as caixinhas, na verdade, são os orbitais π antiligantes, né? Então, percebe aqui que o oxigênio ele é paramagnético,
porque tem dois elétrons desemparelhados, já TLV a gente não consegue perceber isso, entendeu? Não dá para a simples distribuição eletrônica usando o modelo TLV não dá para prever que a molécula de oxigênio ela é paramagnética. E olha só, o flúor ele não é paramagnético, ele é diamagnético, ele não tem elétrons desemparelhados, tá bom? Agora, olha só, percebe aqui a inversão? Olha aqui, ó. Aqui no meio, você teve uma inversão ó, do orbital σg, que tem uma energia mais baixa aqui no oxigênio e no flúor, do que no caso das moléculas que vão do boro até o nitrogênio, tá vendo? Então, vamos lá. E aí a gente chega na definição de dois orbitais que são extremamente importantes. Se já não ouviram falar, vão ouvir falar principalmente em orgânica. É muito comum falar dos orbitais HOMO e LUMO, que é o que a gente define como orbitais de fronteira, tá? O que são orbitais de fronteira? Esses orbitais, eles ficam... Vocês vão entender, né? O orbital HOMO, ele é definido como o orbital molecular de maior energia ocupado, tá? Então, lembra lá do oxigênio, que você tinha dois elétrons no orbital desemparelhados, né? Nos orbitais degenerados π, G estrela, ou seja, no orbital π antiligante? Então, aquele orbital é o HOMO, tá? É o último, é o orbital de maior energia ocupado. O próximo está vazio, tá bom? E o próximo orbital vazio, ele é chamado de LUMO, por isso que são orbitais de fronteira. Então, você sempre tem o HOMO próximo ao LUMO. Então, você tem o HOMO, é o último orbital preenchido, e o LUMO é o primeiro orbital não preenchido, tá? Por exemplo, para o N2, o orbital HOMO ele vai ser o 2 sigma G, que é um orbital ligante, e o LUMO é o 1 π G, que é um orbital antiligante, né? No F2, o orbital HOMO ele vai ser exatamente o orbital antiligante aqui do N2, que é o 1 π G, e o LUMO vai ser um orbital antiligante do tipo sigma, tá? Parece uma coisa simples, quer dizer, é simples de você identificar olhando os diagramas, né? Mas esses orbitais, HOMO e LUMO, eles são muito importantes quando a gente faz estudo cinético estrutural na parte de reações químicas. Então, muitas vezes faz diferença qual é o tipo de orbital HOMO-LUMO, os orbitais HOMO e LUMO de uma determinada molécula, tá? Então, isso pode facilitar ou pode prejudicar, por exemplo, a cinética de uma reação. Então, depende muito, porque você vê que é diferente, né? Então, o orbital, o que é LUMO para o nitrogênio, na verdade é o HOMO para o flúor, né? E isso vai influenciar lá nesses estudos cinéticos ou mesmo estruturais mesmo, tá certo? Isso aqui é muito importante, tá? Saber identificar os orbitais HOMO e os orbitais HOMO, tá? Vamos lá. Tá meio lento hoje meu computador. Bom, essa aula é um pouquinho mais longa, né? Que eu vou comentar um pouco sobre as moléculas diatômicas heteronucleares, né? Heteronucleares é quando você faz uma ligação entre dois átomos diferentes. Então, por exemplo, você liga o hidrogênio com o cloro para formar a molécula de HCl. Mas as regras iniciais elas continuam sendo a mesma. Primeiro, a diferença aqui é que a gente vai ter a combinação de funções de ondas diferentes, porque cada função de onda diz respeito a um orbital diferente e de energia diferente, tá? Então, se você pegar, por exemplo, a molécula de HCl, você vai usar o orbital 1s do hidrogênio e você vai ter que usar orbitais p do cloro para poder formar essa ligação, né? Mas, então você vai fazer a combinação linear. Essa combinação linear depende de quantos átomos você está ligando e quais são os orbitais daquele átomo que estão fazendo a ligação, tá? E as constantes Ca e Cb, né, lá atrás eu estava usando C1 e C2, né? Mas tanto faz, Ca, Cb.
elas vão ter valores diferentes porque são átomos diferentes. Então, a gente vai ter uma série de diferenças aqui, tá? Aí, por exemplo, se a constante A for maior que a constante B, o orbital molecular formado ele vai ter uma maior contribuição da função de onda A do que de B, tá? Então, quer dizer que o elétron que vai ocupar o orbital A vai estar mais próximo de um do que de outro, do orbital do átomo A do que do átomo B, tá? E isso aqui é uma coisa interessante. Em moléculas diatômicas heteronucleares, o elemento mais eletronegativo contribui mais para a formação do orbital ligante e o elemento menos eletronegativo para formar o orbital antiligante. Tá? Então, a eletronegatividade tem essa diferença aí. Eu vou dar alguns exemplos. Uma questão. Lembra que eu disse que a energia desses orbitais tem que estar próxima? Então, para poder formar ligação no orbital, numa molécula diatômica heteronuclear, continua valendo essa regra, tá? Então, se eu não tiver elétrons com energia próxima, a ligação não vai ocorrer de forma satisfatória, tá? Então, essa energia desses orbitais tem que estar próxima. Então, até mesmo para poder formar a ligação, para poder fazer um cálculo de orbitais moleculares, a gente precisa saber quais são os orbitais que a gente vai combinar. Não pode ser qualquer orbital, tem que ser orbitais que tenham energias próximas, que tenham também geometrias compatíveis, tá certo? Agora tem uma outra coisa interessante. A diminuição de energia provocada pela formação dos orbitais moleculares em moléculas heteronucleares, ela é menor. Então, você tem um abaixamento de energia menor do que quando você tem uma molécula mononuclear, por causa dessas diferenças nas energias dos orbitais, tá? Agora, isso também não quer dizer que a ligação seja mais fraca. Aí aqui eu dou um exemplo da molécula de CO. Ela é isoeletrônica, a molécula de N2, né? Sabe o que é molécula isoeletrônica? Tem o mesmo número de elétrons, né? Mas ela tem maior entalpia de ligação do que a molécula de N2. Olha aqui. Do CO tem 1070 kJ por mol e do N2 946 kJ por mol. Ou seja, a molécula de CO ela tem uma força de ligação maior do que a de N2, tá? Bom, aí eu falei que eu ia dar alguns exemplos, né? E aqui eu trouxe o diagrama. Esse diagrama está bem simplificado, tá, gente? Porque eu peguei. Se a gente fosse fazer o cálculo mesmo, ele ia ser um pouco mais complexo que isso aqui. Eu resolvi fazer uma discussão mais simples para gente, né? Então, aqui é a formação da molécula de HCl. Então, olha só, ele está combinando o orbital 1s do hidrogênio com os orbitais 3p do cloro, tá? Nos orbitais 3p do cloro, a gente tem dois orbitais 3p, né? Estou chamando aqui o px e o py, totalmente preenchidos, né? Então, esses orbitais eles já têm cada um par de elétrons. E aqui eu tenho o orbital pz. O que que acontece? O que que esse diagrama aqui me diz? Que quando eu faço a combinação linear entre o orbital 1s do hidrogênio e os orbitais do cloro, os orbitais 3p do cloro, eu tenho a formação aí, ó, 1, 2, 3, 4 orbitais moleculares, né? E, na verdade, a gente combinou, fez a combinação linear de 1, 2, 3, 4 orbitais atômicos, né? Então, o número de orbitais atômicos combinados tem que ser igual ao número de orbitais moleculares resultantes. É o que a gente está vendo aqui. Então, observa o seguinte, a gente tem a formação aqui, ó, de um orbital sigma ligante, que vai ter um par de elétrons preenchendo. A gente tem a formação aqui de dois orbitais, esses orbitais são do tipo não ligante, tá? O que que significa um orbital não ligante? A gente às vezes pode usar a sigla NB, non-bonding, né? Que seria em inglês. Esses orbitais não ligantes, na verdade, são orbitais que têm características extremamente semelhantes aos orbitais atômicos originais. Então, a gente tem uma contribuição aqui muito pequena do orbital 1s do hidrogênio, por exemplo, e um dos orbitais, e por exemplo, do orbital 3pz
do cloro. Então, para todos os efeitos, são orbitais não ligantes, ou seja, são orbitais muito semelhantes a orbitais atômicos. E aí a gente tem a formação aqui do orbital sigma antiligante, tá? No caso da molécula de HCl, esse orbital sigma antiligante ele vai estar vazio. Por quê? Porque pela distribuição eletrônica, o que que acontece? A gente vai preencher primeiro o orbital ligante. E ele vai receber os elétrons emparelhados, porque para botar um elétron lá em cima, a gente vai gastar muita energia, né? Então, olha só, aqui do lado eu coloco algumas informações, né? Os orbitais 3p do cloro têm energia ligeiramente menor que o orbital 1s do hidrogênio, tá? Então, eles têm uma energia um pouco menor. Somente um orbital 3p do cloro contribuirá significativamente para formar uma ligação sigma na molécula, né? Por causa da orientação. Então, você tem que, para poder formar a ligação sigma, você precisa de uma orientação linear aqui, né, no eixo da molécula. Então, só um desses orbitais vai ter essa característica. Os outros dois orbitais, eles são perpendiculares ao eixo, então esses orbitais não vão contribuir. E essa é uma das razões porque eles vão permanecer não ligantes, né? Não tem como eles interagirem, então eles vão permanecer lá como se nada tivesse acontecido, tá bom? Então, foi isso que eu acabei de falar. Eles são os orbitais, então, não ligantes, tá bom? Vamos lá. E aí eu coloquei a molécula de CO também. Aqui também tem um diagrama simplificado. E olha que já é um diagrama mais complexo, dá para ver que ele é punk, né? Se a gente fosse avaliar todos eles. Olha só, por exemplo, o orbital 2s aqui do oxigênio, você vê que primeiro os orbitais atômicos do oxigênio têm uma energia mais baixa do que a do carbono. Isso tem a ver com a carga nuclear efetiva, né? Então, a carga nuclear efetiva do oxigênio é maior do que a do carbono. Então, isso reduz a energia geral dos orbitais, tá? E olha só, o orbital 2s aqui, olha a contribuição, enorme contribuição aqui, contribui com todo mundo, tá vendo? Então, isso daqui, para a gente chegar nesse orbital, nesse diagrama de orbitais moleculares, é necessário fazer um cálculo quântico, né, de funções de onda. Então, esse cálculo não é simples. Então, é uma coisa que a gente não vou nunca pedir para vocês fazerem, nem eu mesmo consigo fazer um cálculo desse. Eu teria que mergulhar mais profundamente na parte de mecânica quântica para poder fazer esse cálculo. Mas a gente permite observar algumas coisas, né? Como eu falei, o orbital do oxigênio tem uma energia mais baixa por causa da carga nuclear efetiva dele, que é maior, tá? A energia entre os orbitais não é muito diferente, tá? Porque senão a ligação não ocorreria. Então, existe essa diferença de energia, mas ela não é muito distante, tá? Você vê que você tem mistura aqui na formação desses orbitais, olha só, ligante, antiligante, olha só, um monte de linha, né, espalhada aqui. Agora, a gente pode dizer o seguinte, os orbitais ligantes, eles têm uma contribuição maior dos orbitais do oxigênio do que do carbono. Lembra que eu falei? O átomo mais eletronegativo, ele tende a contribuir mais para o orbital ligante? É o que está acontecendo aqui com o oxigênio, né? E também porque a energia dos orbitais do oxigênio é mais baixa do que a energia dos orbitais do carbono, tá? E os orbitais do carbono, eles vão contribuir mais para a formação dos orbitais antiligantes. É claro que os dois contribuem, mas carbono contribui mais para a formação do antiligante e o oxigênio para o ligante, tá bom? E olha só, e aqui também a gente tem o aparecimento aqui, ó, de dois orbitaizinhos NB, ou seja, non bonding, ou seja, não ligantes. São semelhantes ao orbital a orbitais atômicos do átomo, entendeu? Então, ó, esse não bond aqui é semelhante a os orbitais 2s aqui, né? É mais próximo desse aqui, 2s. Dá para ver que ele tem uma diferença de energia muito pequena, né? E aqui, ó, esse non bond aqui em cima é semelhante ao orbital 2s aqui do carbono, tá bom?
Deu para ver, né? Então, eu só estou analisando aqui os orbitais mais próximos em energia, tá certo? Então, a gente vai ter dois orbitais não ligantes e a gente tem a formação dos orbitais sigma e pi ligantes e não ligantes, tá certo? Na molécula de CO, tá certo? Olha, eu vou postar aqui junto com os vídeos um textinho bem curtinho de um livro, né? O Química Descritiva, Química Inorgânica Descritiva, que eu fiz uma tradução, tá? Eu fiz uma traduçãozinha, só um trechinho bem curtinho que fala sobre a molécula de CO e a de HCl, tá? Eu acho bem interessante vocês darem uma lida, é bom para estudar, tá certo? Bom, e aí a gente vai terminar a aula então falando sobre propriedades de ligação. A primeira é a ordem de ligação, que vocês devem ter visto lá na geral, como é que a gente calcula a ordem de ligação. No caso do Thom, da teoria dos orbitais moleculares, a ordem de ligação é calculada de forma bem específica, né? Então, ela é definida da seguinte forma: é a metade da diferença entre o número de elétrons de orbitais ligantes e o número de elétrons que a gente tem em orbitais antiligantes. Então, como é que você calcula a ordem de ligação? Você vai pegar lá, vai ser obrigada a fazer a distribuição eletrônica nos orbitais moleculares. Aí você vai pegar todos os elétrons que estão em orbitais ligantes, vai subtrair todos os elétrons que estão nos orbitais antiligantes e você vai dividir por 2, tá bom? Esse é o cálculo, certo? Bem simples, né? Então tá aqui, ó, 1/2 de N, que são os orbitais ligantes, menos N estrela, os orbitais antiligantes, divide por 2, obtém então a ordem de ligação, tá certo? Por exemplo, aqui eu tenho o flúor e tenho o nitrogênio. No caso do flúor, você tem, ó, aqui eu tenho 2 elétrons ligantes, 2 antiligantes, mais 2 ligantes, 4 ligantes mais 4 antiligantes. Então, vai somar 2 mais 2 mais 4, menos 2 menos 4, somando isso aqui tudo dividido por 2 dá 1. Então, a ordem de ligação do flúor é 1, que é bem compatível com a ligação simples que a gente tem no flúor, né? Na molécula F2. No caso do nitrogênio, você tem, ó, 2 elétrons aqui, ó, ligante. Esses dois aqui são antiligantes, eu tenho 4 ligantes e mais 2 antiligantes. Então, vai ficar 2 mais 4, mais 2 menos 2, dividido por 2 dá 3, que é, essa ordem de ligação é compatível com a ligação tripla que a gente tem no nitrogênio, tá bom? Então, é bem simples o cálculo da ordem de ligação, tá bom, galera? A próxima propriedade da ligação é o comprimento da ligação, tá? O comprimento da ligação é definido pela distância entre os núcleos de dois átomos, então é a mesma definição que vocês já viram. Esses comprimentos de ligação são determinados por difração de raio-x, tá bom? E usando espectroscopia de infravermelho ou micro-ondas ou difração de elétrons, né? Então você tem uma série de técnicas aí para determinar comprimento de ligação, tá bom? É claro que, olha aqui nessa tabelinha que eu coloquei, está escrito assim, comprimento de ligação no equilíbrio. Então, seria a molécula no estado de equilíbrio, você tem esse comprimento de ligação aqui está em picômetro, né? Olha aqui eu tenho a molécula, na verdade o íon H2+, ou seja, é a molécula de hidrogênio com um elétron só, né? Tem um comprimento de ligação 106 picômetros. Olha aqui, o hidrogênio tem 74, ele é mais curto, né? Então, aqui você tem 2 elétrons no orbital sigma, sigma G, e aqui em cima você só tem um, né? Então, com um elétron a ligação é mais longa do que com 2 elétrons, né? E aqui, só para ilustrar os comprimentos de ligação de algumas dessas moléculas, tá certo? Continuando ainda a falar sobre comprimento de ligação, uma maneira também da gente determinar o comprimento de ligação de uma molécula é avaliando o que a gente chama de raio covalente, né? O raio covalente seria a contribuição que um determinado átomo faz numa ligação covalente, tá? Esse raio covalente você vai determinar fazendo uma espécie de média, né?
da ligação daquele elemento com vários outros elementos. Por exemplo, o hidrogênio aqui, o raio covalente dele é 37 picômetros, né? Carbono, por exemplo, quando ele está numa ligação simples, é 77. Quando ele está numa dupla, é 67. Quando ele está numa tripla, seria 60. E aqui embaixo, o 70 é quando ele está num composto aromático, por exemplo, no benzeno. Então, aquela ligação ali carbono aromática vai ter aproximadamente 70 picômetros, tá? E aqui o nitrogênio é a mesma coisa, ó, simples, dupla e tripla, né? O oxigênio simples e dupla, por razões óbvias, né? E o flúor a gente só tem comprimento da ligação simples, tá? Então aqui, por exemplo, se você quiser saber qual seria o comprimento da ligação HF, você vai somar 37 com 64, né? E aí você vai ter o comprimento da ligação total. Se quiser, por exemplo, do cloro, você vai somar 99 com 99, você vai ter o comprimento da ligação cloro-cloro, né? Cloro-bromo. Então, você pode combinar esses raios covalentes para poder obter o comprimento da ligação, tá? É claro que esses valores são valores médios, tá bom? E a gente tem também a força da ligação, tá? A força da ligação, ele é medido pela entalpia de dissociação. Então, eu já cheguei a comentar isso, né? Na aula de TLV, a entalpia de dissociação é a mesma coisa que também a energia da ligação, né? Então, a energia que você vai usar para quebrar a molécula é a mesma energia que você vai usar para poder juntar os átomos de uma ligação, né? A diferença é só se a ligação está sendo formada ou se está sendo quebrada, tá? A entalpia de ligação média é a média das energias de ligação A e B em diferentes moléculas. Então, o cálculo vai ser feito como sendo uma média, né? De várias ligações que aquele átomo vai fazer. E agora uma coisa interessante, que talvez vocês já tenham visto isso no ensino médio, naquela matéria que o pessoal chama de fisicoquímica, né? Então, a gente pode usar as entalpias de ligação para estimar entalpias de reação. Porque a energia total, a soma das energias de ligação quebradas tem que ser igual à soma das energias de ligação formadas. Então, com isso, a gente consegue determinar a entalpia, né? Se as energias, se você teve um excesso de energia ou se a reação ela é exotérmica ou endotérmica, tá? Então, esse dado a gente consegue fazer esse cálculo. Aí eu coloquei aqui só a questão de exemplificação, algumas entalpias de ligação média. Então, por exemplo, do hidrogênio, 436 kJ por mol. Do carbono, 412 kJ por mol. Então, você pode escrever a entalpia a, a somar, né, todas as entalpias de ligação de uma determinada molécula e fazer esse cálculo da soma das entalpias de ligação daquela molécula e depois fazer um cálculo, né, dentro de uma reação química, tá? Eu vou colocar depois alguns exemplos desse cálculo que é bem simples, tá? E permite com que a gente calcule a entalpia de uma reação usando essas entalpias de ligação médias, tá? Então, é um cálculo bem simples da gente fazer. Pessoal, essa aula também ficou longa, né? Mas já estou terminando. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo. E, ó, gente, beijão, obrigado pela paciência de vocês, tá bom? Tchauzinho.